Aqui, viu, Léo? Não olha lá na... Então é isso que eu tô... Então vamos tirar ele. Deixa pro Cláudio olhar ele. Olá pessoal, o canal que curte a sua corrida, e hoje nós estamos aqui no estúdio Blackstock e temos uma grande matéria. Qual que é, Marconi? Ultramaratonista Eduardo Lima. Acompanha aí. O canal que curte a sua corrida, X-Fit Runner. Hoje nós viemos curtir a corrida do nosso ultramaratonista Eduardo Lima, conhecer um pouco da sua história, sua trajetória na corrida, e é um prazer recebê-lo, Edu. Prazer todo meu. Um prazer, a gente se conhece aí há algum tempo, treinamos juntos, participando de algumas provas, e hoje apresentar o Edu para o programa e conhecer um pouco da sua história é um privilégio, Edu. Mais uma vez, de coração, obrigado. Obrigado eu. Vamos lá, vamos bater um papo aí legal, conhecer um pouquinho da história. É legal. Diz aí um pouco para nós como que a corrida ela veio para sua vida. Bom, começou segundo semestre de 2011. Eu era um gordinho de 140 quilos e como a maioria, um gordinho de 140 quilos não faz nada. Minha vida era trabalhar, sofá, TV, comer muito e nada, fazia nada. Até então não tinha problemas de saúde, e aí começou a aparecer aquela pressão alta, aquele negócio, indicando que as coisas já iam sair do controle. E aí eu estava prestes a completar 30 anos, mais ou menos em novembro, e aí eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa com a minha vida, porque se for fazer 30 anos com 140 quilos, com 40 anos eu não vou mais conseguir andar. Se eu tiver um filho, eu não vou ver ele crescer, né? Não vou conseguir ensinar ele a jogar bola, não vou conseguir correr com ele de bicicleta. E aí eu falei, pô, preciso mudar a minha vida. Então você veio praticamente pela dor. E aí aquele negócio, dor nas costas, dor no joelho, dor nas pernas, cansaço, fadiga, estresse, tudo que vai junto também, né? E aí eu falei, bom, preciso mudar. Alguma coisa eu preciso mudar. E como foi? E aí eu lembrei da época de moleque, de escola, de infância, que eu gostava de pedalar, correr, jogar bola, isso, aquilo. Eu falei, pô, vou começar a correr. Só que é impensável que um gordo de 140 quilos saia para correr. Hoje em dia é muito comum você ver em provas na rua pessoas gordinhos correndo, participando de prova, isso, aquilo. Mas se você pegar lá em 2011, 2012, você não encontrava um gordo de 140 quilos correndo uma prova. Sim. E aí eu falei, vou começar. E aí, lógico, você começa caminhando. Aí comecei, tinha um parque perto de casa, era um parque até com pouco movimento, e aí eu comecei a ir, com muita vergonha ainda, eu comecei a ir. Só que você começa andando, então começa dando uma volta no parque andando, 2 voltas no parque andando, cansava pra caramba. Mas aí me fissurava os números. Se hoje eu dei 2 voltas, a semana que vem eu ia dar 3, na quarta semana eu ia dar 4, e depois eu ia correr até aquela árvore, trotar, né? Era aquele trotinho, depois eu ia fazer o trotinho até outra árvore, até o dia que eu consegui dar uma volta trotando, e aí ia, dia após dia, eu fazia um dia, no outro dia eu morria de dor na perna, dor nas costas, no outro dia eu ia de novo treinar, no outro dia eu morria de dor, e assim foi indo. Foi evoluindo. Foi evoluindo. Até o dia que meu irmão, do nada, meu irmão já corria, chegou e falou, ó, você vai correr uma prova comigo. Ele acreditou que eu ia correr uma prova com ele, mas eu nem conseguia correr uma prova. E aí eu comecei a treinar fissuradamente para essa prova, porque eu tinha que ir para a prova com meu irmão. Qual a distância? Era uma prova de 5 km. 5K. Só que eu nunca tinha corrido nem 3. Né? Eu dava aquele trotinho de 2 voltas no parque que não dava 3 km. E aí foi que virou meta. Então, mais uma vez, os números. Hoje eu vou correr 3, amanhã eu vou trotar aos 3,5, vou trotar aos 4. E fui para a minha primeira prova. A minha primeira prova foi em 2012, Circuito do Sol. Aquele sol fritando, né? Aquele percurso na Pacaembu. E foi o Circuito do Sol. Primeira prova que eu corri de 5 km. Linda. Eu já tinha... Naquela época já tinha perdido um pouco de peso, eu estava ali com em torno de 135, 134 quilos, mas ainda bem pesado. E eu corri a primeira prova de 5 km. Legal. E corri ela e, surpreendentemente, eu consegui correr ela toda
E fiz em 34 minutos. Eu fiquei Olha só. maluco da vida com aquilo. Eu falei, agora eu quero mais. E aí começou aquela fissura de treinar para diminuir isso. Que maravilha, a primeira prova de 5 quilômetros. E consegui fazer em 34 minutos, eu fiquei maluco, porque eu vi os magrinhos passando, e eu passando os magrinhos, eles ficando para trás, eu falava, eu quero mais. Quando você fez o 5K, quanto você pesava? 134 quilos, Meu mais ou menos. Deus. Olha só que história, pessoal. Isso é fantástico. Presta atenção. E era louco. 130 quilos. Aquele negócio na chegada, todo mundo gritando, porque falava, pô, quem é esse cara gordo desse jeito chegando na corrida? Não era muito comum tanto naquela época. Sim. Né? Isso foi em fevereiro. 2 meses depois, a gente combinou de fazer uma prova por mês, para ter motivação, né? 2 meses depois, a gente se inscreveu na Série Delta. Não existe mais. Existe, Série Delta, é uma corrida. prova que tem aqui no Museu do Ipiranga, ali na região do Museu do Ipiranga, uma prova do O2. E aí eu me inscrevi para 5 km, só que eu estava tão maluco com aquilo que eu passei reto e dei 2 voltas e fiz a minha primeira prova de 10. Foi essa daqui. Depois de quanto tempo? 2 meses depois. 2 2 meses depois. Pesando? Ali eu já estava com 132, alguma coisa assim. Ainda estava pesado. Pesado. Fiz em 1h09. Meu Deus. 1h09, alucinado. Tá no Foi sangue. essa daqui. Que linda. Muito legal. Foi minha primeira prova de 10 quilômetros. Olha só que medalha linda. Show. E aí começou cada vez mais, aí eu comecei a mudar a alimentação, você começa já a cortar o refrigerante, mudar aquele docinho, começa já a se policiar, porque cada quilo que você perde, é aquele negócio de bater recorde a toda hora. Né? Cada quilo que você perde, você baixa um pouquinho. RP. Toda hora é RP. Né? Quando você vem de obeso perdendo peso, toda hora é RP, porque você vai baixando tempo, você vai baixando peso, você baixa um pouquinho o tempo. E vai conseguindo correr um pouco mais. E fui. Quando foi no ano seguinte, virou para 2013, uma prova atrás da outra, eu falei, eu quero mais. E aí foi quando eu decidi fazer minha primeira meia maratona. Antes de você, Edu, falar da meia maratona, em qual momento você buscou uma assessoria, uma orientação técnica ou uma nutricionista? Você fez exame? Você fez algum acompanhamento? Exames eu sempre fiz. Eu fazia a bateria de check-up de exame desde a época de obeso e eu vim continuando fazendo. Mais preocupado ainda, os exames eu sempre fiz. Mas não tinha ainda orientação de nutricionista, não tinha orientação de um treinador, de um médico sobre a corrida. E eu tinha dores insuportáveis de joelho e aí isso se arrastava. Quando eu decidi fazer minha primeira meia maratona, eu falei, pô, eu preciso falar com alguém sobre isso, porque não dá mais para eu ficar brincando, né? Isso pode me machucar, pode ser sério. E aí foi quando eu procurei o primeiro ortopedista especializado, né, a parte de joelhos, que me orientou os fortalecimentos a fazer para o joelho. E foi fundamental porque 4 meses depois eu não tinha dor. Olha. Porque assim, ele era um cara muito ligado ao esporte, que ele falou, você vai continuar correndo muito e vai fortalecer, jamais parar. E aí virou o jogo da dor. E aí foi quando eu pensei em procurar a primeira orientação profissional. Né? Procurei minha primeira vez a academia para fazer musculação, os professores de musculação aí tudo mais. E aí entrei na primeira academia e comecei a fazer a parte de fortalecimento. E aí o treino mais sério para meia maratona. Foi quando eu corri minha primeira meia maratona em 2013, que foi da Atenas. Atenas tem aquela brincadeira de fazer as 3 provas, Sim. Uma numa distância, a segunda um pouquinho mais, a terceira um pouco mais, né? Então 5, 10 e 21 e aí por diante. E aí eu corri minha primeira Atenas em 2013. Nessa época eu já estava com em torno aí de 124, 122 quilos mais ou menos. Então já tinha perdido, quase 20. Sim. Né? Já era uma outra pessoa, mas ainda bem gordinho. E aí eu corri minha primeira meia maratona. Olha que linda. Da Atenas, que pega aquele circuito da Marginal Pinheiros, ponte estaiada, né? Sim. Então eu tinha aquela tensão, aquele medo de subir a ponte estaiada, era uma baita ladeira, né? E tinha que subir. Então aquele medo fazia eu treinar muito, eu tinha que treinar, então eu me dedicava muito. E eu fiz minha primeira meia maratona em 2h01, Entendi. com 122 quilos mais ou menos. Du, fissurado. Desde quando eu te conheço, o que me chama a atenção, e acho que de muitas pessoas, é a sua dedicação. Você emprega
uma vontade, você demonstra uma vontade assim imensa em treinamentos, hoje nos funcionais, diariamente. Isso com certeza tem influenciado, como influenciou a mim também. Nesse início, você era assim também, metódico, em cima ali, mordia o treino? Sistemático. Eu não tinha um treinador, mas eu me determinava. Eu vou treinar dia tal, tal, tal. E eu sempre determinava antes de sair de casa. Porque quando você escolhe o que você vai fazer na hora, você faz menos. Então eu já escolhi o que eu ia fazer em casa. Eu falo, hoje eu vou sair e vou correr 3,5 km. E eu só terminava quando fizesse 3,5 km. Não interessa o que acontecesse. Sempre determinei antes de sair de casa. E aí eu sempre tinha... Eu tenho um pensamento que eu sempre fecho, que é assim... Primeiro, é um compromisso com você. Se profissionalmente você não falta a uma reunião, você não falta a um treinamento, você não falta a um trabalho. Sim. Então, é a sua vida pessoal, é a sua reunião com você, é o seu treinamento com você, é o seu trabalho com você. Então, é o compromisso. Se assumir o compromisso, você não pode faltar. Não interessa se é de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada, você vai ter que cumprir. Que é igual a gente faz no trabalho. Sim. Né? A segunda coisa que eu sempre pensava é que assim, tudo soma. Então assim, você não conseguiu correr, anda. Você não conseguiu correr, trota. Eu tô cansado demais, para, descansa e volta. Então se eu determinava que eu ia sair correr 9 km, se eu tivesse que parar, sentar, chorar, andar, mas eu ia fazer 9 km. Então eu sempre fui assim. E é assim até hoje. Que ótimo. Estando cansado ou não estando, que seja o que for, eu vou entregar o treino. Nem todo treino é perfeito. Sim, sim, sem dúvida. Por isso que é treino, porque se todos forem perfeitos, você está fazendo pouco, você precisa mudar um pouco as metas, né? E como foi a conclusão dos 21? Os 21, então, eu consegui correr, surpreendentemente, pela primeira vez na vida, aquela prova inteira sem parar. Não andei, não fiz nada Foi aquela corridinha, fiz em 2h01, que eu fiquei alucinado quando eu cruzei aquela prova 2h01. E aquele negócio de corredor, eu cruzei a 2h01 alucinado de felicidade, puto, porque eu não vi que era 2 horas e podia fazer subir 2 horas, já queria mudar, né? E aí aquilo vai te motivando, aquilo vai fechando, né? E aí, quando eu comecei tudo isso, eu pensava assim, o cara que corresse uma meia maratona era maluco. O cara que corre uma meia maratona é maluco, porque eu não conseguia dar 2 voltas no parque, andando, né? E quando eu cruzei a linha dos 21, eu determinei que eu ia correr uma maratona. Eu falei, um dia eu vou ser maratonista. Naquele dia eu falei, vou ser maratonista. E aí você começa a assumir mais compromisso, né? Quando você põe uma coisa, uma meta, você tem que correr atrás. Foi depois desse momento que eu decidi procurar um primeiro treinador. Eu falei, eu preciso de alguém para me orientar para treinar. Porque não é... Quando você procura um treinador, não é que você quer ganhar a prova, não é que você quer ser melhor que ninguém, você quer atingir o seu objetivo. Qual é a sua meta? Nem todo mundo tem meta de correr rápido, nem todo mundo tem meta de correr longo. Cada um tem uma meta. Exato. A sua meta pode ser só concluir a prova de 5 km. Cada um tem uma meta. E eu procurei a primeira vez um treinador para realmente me treinar para a corrida, que foi o Álvaro Lima, que me encontrou com 122 quilos e eu falei para ele assim, eu quero correr uma maratona, e ele nem risada deu, ele falou, você vai correr, né? Porque a gente sempre vem escutando, você escuta muita chacota, muita risadinha, muita piadinha, né? Quando as pessoas te vê, aquele perfil que você não é aquele magro definido corredor, você é um gordinho. E ele falou, você vai correr. E aí a gente começou a preparação para a primeira maratona. A minha primeira maratona eu corri em 2015, ou seja, quando virou ali para 2015, a gente começou a treinar. E foi a Maratona de São Paulo. Porque todo mundo falava assim, maratonas pelo Brasil, maravilhosa, maratona daqui, dali, dali. Mas para mim não fazia sentido nenhum eu não correr minha primeira maratona no quintal de casa. Sim. Né? É a maratona na cidade onde eu moro, na cidade onde eu vivo, e aí eu vou viajar até um outro estado para correr. Eu queria a primeira em São Paulo. Mas é muito calor, o circuito é difícil. Melhor ainda, que desafio, se for para ser fácil, não precisa, tem que ser difícil. E aí a gente começou a treinar, e em 2015 eu corri minha primeira maratona, que foi a Maratona de São Paulo. Nessa época eu já tinha perdido 45 quilos. Nossa. E 45 quilos com corrida, com alimentação, lógico, mudando toda a alimentação, mas até aí sem uma orientação profissional, ainda fazendo o básico, porque assim, não acredito em milagre, dietas malucas e tudo mais, é o básico. Comer bem, escolher a alimentação, restringir algumas coisas, escolher o que você vai comer. E aí eu perdi 45 quilos, cheguei no meu peso de 95 quilos. E que era o que eu queria para correr a maratona, assim, que era o foco de tudo.
E lembrando que a meta sempre foi chegar nos 2 dígitos. Quando eu cheguei em 99, eu estava tão alucinado que eu falei, eu vou pro 95. E aí fui perdendo peso. Bom, e aí fui para a Maratona de São Paulo, uma prova dura, prova difícil, calor, prova puxada. E foi uma prova que eu sofri bastante, porque eu tive muita dor de estômago, de ansiedade, todo aquele processo, né? Fiz pequenas paradas e tudo mais, mas concluí minha primeira maratona em 2015, a criancinha. Tá linda. E mais uma vez me surpreendendo muito com o resultado. Sim, gostei demais do resultado, que eu fiz minha primeira maratona em 3 horas e 40. 3 horas e 40. E aí eu fiquei alucinado. E você andou em algum momento? Andei por umas 3 ou 4 vezes. E fez nesse tempo? E aí é um negócio, eu sou alucinado pelos números, então eu sempre brinco com os números. Até a hora que eu vou quebrar na prova, que eu vou andar, eu falo assim, você vai andar, mas é por 300 metros. Aí começo a andar e olho pro relógio e é 300 metros. A hora que deu 300, você vai correr, entendeu? E eu sempre brinco disso. Ou é até aquele poste. E naquele poste, porque se você não fizer isso, você sempre se entrega ao cansaço, à dor. É a cabeça que manda. Quem sempre quebra primeiro nas corridas e nas provas é a sua cabeça. Não é sua perna que falha e você não consegue correr, é a sua cabeça que fala, para. Sim. Né? E aí foi uma prova maravilhosa, foi surpreendente. E dali em diante o vício começou a crescer, foi picado pela corrida, você não para mais, né? E quando você concluiu a maratona, pesava quanto, Du? Ali eu tava com 95 cravado. 95. Já tinha feito minha redução de 45 quilos. Ótimo, né? Sem remédio, sem cirurgia, com treino mesmo, suor e aquele negócio pouquinho por dia, porque a gente fica 10 anos engordando. Sim. E a gente quer emagrecer em 2 meses. Isso. Né? Dá pra você fazer isso até com bariátrica, tem algumas coisas assim, mas aí o corpo não consegue voltar, o corpo não recupera, você não consegue voltar a sua pele e fazer uma recuperação legal, né? Então, você tem que ter paciência, é um trabalho demorado, é dia a dia, né? Mas a corrida ajuda muito, porque ela queima, ela seca, né? Pra quem vai correr. E aí eu fui me tornando cada vez mais viciado, era uma coisa que não parava mais, né? Não parou então por aí? Graças a Deus não. Depois da maratona, veio mais alguma coisinha? No dia que eu cruzei a linha da maratona, eu prometi pra mim que se eu fizesse do jeito que eu tava planejando, se tudo se encaixasse, se tudo fosse, quando eu cruzasse a linha eu assumi um compromisso comigo. E aí quando eu cruzei a linha da maratona, eu prometi pra mim mesmo que eu ia correr uma ultramaratona.